Olá, boa tarde. O NT Sul desta segunda-feira já está chegando e traz, como sempre, as principais notícias para você. Nessa edição, a gente fala sobre as armadilhas do empréstimo para quem recebe o Auxílio Brasil. A novidade foi liberada na semana passada pelo governo federal e você vai ver na reportagem os riscos e os impactos disso na economia. Cresce o número dos brasileiros em 2022, o consumo dos brasileiros em 2022. Entre os motivos, a queda no preço do leite longa-vida, do óleo de soja e do feijão. Novos pedágios na RSC 287 já estão funcionando. As praças ficam em Santa Maria, Paraíso do Sul e Taquari. Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul prepara a campanha de vacinação contra o vírus HPV. A vacina previne contra o câncer do colo do útero e outras doenças. E hoje você confere também a segunda reportagem da nossa série especial em homenagem aos professores. Eu fui aluna num tempo que o aluno tinha que ficar sentado um atrás do outro. Hoje não é assim, a gente não consegue nem fazer eles ficarem sentados. Então a gente tem que se adaptar. O professor não é só professor, ele é um pouco psicólogo, um pouco pai, um pouco mãe. A profissão de professor não é só ensinar, é uma troca. E você já sabe que pode participar do NT Sul enviando sua mensagem para o nosso WhatsApp. Atenção para o número 51997697129. Vale mandar o seu texto, vale mandar uma foto, vale mandar um vídeo. Para quem está assistindo a gente pelo Facebook ou pelo YouTube, para participar é só comentar na live que a gente vê aqui. Faça o jornal com a gente enquanto acompanha as notícias. O NT Sul já está no ar. O governo federal regulamentou e liberou a tomada de empréstimo por pessoas que recebem o Auxílio Brasil. A contratação de crédito começou na última segunda-feira e, claro, a novidade deixou muita gente animada. Mas será que é uma boa pegar dinheiro emprestado? E quem não é beneficiário do Auxílio Brasil, o que tem a ver com isso? Confere agora as respostas na reportagem. Liberado desde segunda-feira, um empréstimo consignado para beneficiários do Auxílio Brasil pode ser uma grande armadilha. Primeiro, pela alta taxa de juros, fixada num teto de 13,5% ao mês. Num primeiro momento, fazendo aí um comparativo com taxas de empréstimo pessoal, cartão de crédito e cheque especial, ela parece muito pequena, mas essas modalidades de crédito não podem ser utilizadas como referência. É necessário atentar para a taxa de juros, né? A taxa de juros em 3,5%, que é o teto que foi permitido colocar, é ainda um percentual muito alto para a atual conjuntura brasileira. Se nós analisarmos de acordo com alguns dados, né, a taxa de juros para outros produtos financeiros, cartão de crédito quase 400% ao ano, cheque especial em torno de 160% ao ano, né, ou seja, outros produtos de crédito está bem alta, está gigantesca. Então, comparar com essas taxas de juros, para quem tem uma relativa renda, para quem tem um relativo poder de compra, é diferente. Estamos falando em famílias em situação de pobreza ou de extrema pobreza. Então, a perspectiva dessas famílias de conseguir a garantia de pagar esse valor vai depender não somente do auxílio, que possa vir a ser recebido no futuro, mas também de uma renda para além desse auxílio, de trabalho ou similar. Outro ponto importante diz respeito à manutenção ou não deste benefício. Conforme o orçamento previsto para 2023, a reserva de recursos apontada no texto da lei é para o pagamento de um auxílio de R$ 405. Os 600, hoje pagos pelo governo, já têm data certa para acabar, dia 30 de dezembro. Logo, quem pegar um empréstimo pode ficar feliz hoje e arrumar uma dor de cabeça para os próximos meses. Aliás, não vamos esquecer, estamos frente a uma eleição que pode mudar tudo a partir de janeiro. Nós não temos previsibilidade orçamentária para a manutenção desse auxílio emergencial no valor de R$ 600. O projeto enviado pelo atual presidente, né, o presidente Bolsonaro, consta como R$ 405, né? Ou seja, querendo ou não, são um terço a menos, pelo menos que não vai se ter, né? Outra questão, tem que se pensar o arcabouço dessa sustentabilidade financeira para o futuro. Porque não é somente uma questão de fornecer o auxílio emergencial,
É uma questão de que nós teremos um crescimento econômico conjuntural, né, bem amplo, com geração de emprego, geração de novos postos de trabalho, ampliação da atividade econômica, para poder fortalecer o PIB. Porque a previsão que nós temos do PIB atualmente, né, de acordo com o relatório do Banco Central que saiu hoje, é de 0,5%, 0,5% de crescimento do PIB para o ano de 2023. Ou seja, nós estamos sem essa previsibilidade, né? E sem contar o seguinte, né, uma questão que você bem colocou, né? Eu peguei aqui um exemplo. Se uma pessoa, a taxa de auxílio do Auxílio Brasil, do consignado para o Auxílio Brasil, ele trabalha com um teto de 3,5% ao mês, o que já é um juros bastante alto quando a gente analisa o perfil das pessoas que demandam o Auxílio Brasil, daqueles que estão seriamente enquadrados legalmente dentro do processo dos pré-requisitos, né? O que acontece? São pessoas que estão em situação de pobreza ou de extrema pobreza. Normalmente, o perfil das pessoas são pessoas que estão com baixo poder de inserção, estão desempregadas ou com baixa condição de conseguir um emprego formal, né? Vivem na informalidade, portanto, numa instabilidade muito séria, né? Vivem em uma situação de insegurança alimentar, né? Então, a pessoa ela pode até tomar esse crédito, mas só para ter uma ideia, se a pessoa tomar um crédito de R$2.000 agora, né, nessa condição, pensando nesse ponto, lá na frente ela terá pago, ao final de 24 meses, R$4.566. Ou seja, mais do que o dobro, uma vez e meia, quase o valor que ela tomou emprestado, né? Ou seja, se a gente for pegar nesse período, ela vai pagar 51% de juros, que nós não temos uma perspectiva, né, saudável de que nós vamos ter uma garantia de geração de emprego, renda, que faça frente ao compromisso financeiro que essa pessoa possa estar assumindo, se ela pegar esse empréstimo, né, esse consignado, e ela não vai ter condições até mesmo de se subsistir depois disso. Os cálculos da parcela também precisam ser feitos com muita atenção. Sendo R$405, ela vai ter comprometido, vai pagar uma parcela aí aproximadamente de R$190, né? Nessa condição, você vai pegar R$2.000 a uma taxa de 3,5%. Ela vai pagar 24 parcelas de R$190, que se vier a partir de janeiro os 405, isso terá comprometido 47% do Auxílio Brasil que ela terá para receber. Ou seja, ela vai ter uma margem ali de aproximadamente uns R$200 para poder sobreviver com isso, caso ela não tenha nenhuma outra renda. Que à medida em que a pessoa venha eventualmente a ficar inadimplente e não pagar esse empréstimo, vai decorrer juros convencionais, né, do mercado, conforme a taxa de juros que está estabelecida. Segundo Boa Vista, um bureau de crédito brasileiro que analisa perfis de comércio e crédito no Brasil, em torno de 65% dos brasileiros está com 3 ou mais contas em atraso. Entre os fatores apontados para esse indicador, a diminuição da renda atinge 24% dos brasileiros. E o outro ponto, o desemprego, esse bateu na porta de mais de 30% da população. Pode chegar a uma situação de maior endividamento da sociedade brasileira, que hoje, de acordo com a Confederação Nacional do Comércio, atingiu quase 80% das famílias endividadas, né, em situações com dívidas aí colocadas. Então, nós temos esse agravamento. Nós temos uma situação na qual se pensa, uma medida, tendo em vista que vai somente até o dia 30 de dezembro, é uma medida com caráter eleitoreiro, né, para períodos, né, porque não foi feito isso antes, né, antes até se queria fazer um auxílio emergencial, quando se chamava esse auxílio emergencial, de R$200, mas aí o Congresso pautou como sendo 600 minimamente, né, o Executivo o ministro Guedes queria pagar 200, né, em pleno questão de pandemia. E tem outra situação, né? O que está garantindo esse Auxílio Brasil é a situação colocada como sendo de gravidade econômica, alegando principalmente a questão da guerra com a Ucrânia, né? Mas o que acontece? Pode ser, se vier a chegar a um acordo naquela situação e que não caracterize essa questão, o que vai ser feito para garantir esse pagamento desse auxílio emergencial? E até porque se torna contraditório. Se está usando uma medida provisória, alegando problemas econômicos graves para se pagar o Auxílio Brasil, mas, de um outro lado, quer apresentar uma economia pujante que está crescente, se torna uma situação contraditória. Em casa deve ter gente pensando, mas o que eu tenho a ver com isso? A resposta é tudo, meu amigo. Tem tudo a ver com isso.
Mesmo não sendo beneficiário do auxílio, essa movimentação econômica, mais dia ou menos dia, vai bater na tua porta. É uma questão que nos faz ter um exercício de olhar para o próximo, não somente no ato, no momento de caridade, mas também entender como as pessoas que são impactadas, né, negativamente no aspecto econômico podem atingir, inclusive, as pessoas que estão ali relativamente empregadas, com o seu salário, né, uma classe média, eventualmente, né? Só para a gente poder ter uma noção, antes dessa situação de segurar o preço do combustível, do ICMS, quando a gente analisa os dados do IPEA, né, que é a inflação por faixa de renda, a gente podia notar que a faixa de renda no início do ano para a população mais pobre era 20% maior do que era para a população mais rica, né, para a faixa de renda mais alta. E à medida em que foi evoluindo para o andamento, né, ali do segundo semestre, essa inflação foi se igualando tanto para o mais pobre quanto para o mais rico. Então, lá na frente, tudo se mistura, todos nós sofremos da mesma forma, somos impactados, alguns em maior ou menor grau, mas no longo prazo, todos acabam pagando por esse preço, né? Por meio dos seus impostos, por meio das suas atividades, que rendem qualquer tipo de tributação, e isso vai ter um reflexo. Isso do ponto de vista financeiro, né, econômico. Mas tem um ponto de vista social também, que é o mais agravante, que é uma situação na qual poderá ser inviabilizado, né, um processo de melhora da qualidade de vida, de melhores salários, decorrente da exacerbada oferta de mão de obra que vai ficar parada no mercado. Então, com isso traz um achatamento dos salários, devido à maior competitividade, que as pessoas vão precisar arrumar emprego, cuidar de suas famílias de qualquer forma, né, para poder dar sustento adequado, e com isso elas vão aceitar salários relativamente menores, né, porque vai ter sempre alguém querendo pegar o lugar delas. Então, nesse ponto, com a queda do poder de compra, reduz o processo produtivo. Se reduz o processo produtivo, reduz a mão de obra que faz esse trabalho. E se reduz a mão de obra, aumenta o desemprego e reduz ainda mais o poder de compra. E isso vai ser a chamada bola de neve ladeira abaixo, né, digamos assim. Nós temos que ficar atentos, todos, independente da faixa etária, independente da faixa de renda, independente de qualquer coisa, nós temos que ficar atentos para poder saber quais são os impactos que uma eventual inadimplência de grande porte, de grande monta, pode provocar no sistema econômico, que afeta todas as pessoas. Assunto importante, por isso a gente traz esse alerta para as famílias brasileiras, para você que nos acompanha aqui no telejornal NT Sul. Então, destacando desde a semana passada, é possível que os beneficiários do Auxílio Brasil possam tomar o crédito consignado, né? Um crédito que vai ter aí o desconto depois no próprio benefício. Mas é importante, com tudo isso que a gente já trouxe aqui na reportagem, por exemplo, o dado que foi trazido na reportagem, uma pessoa que tome R$2.000 aí do benefício, né, como um consignado, no fim de um período de 24 meses vai pagar mais do que o dobro, não é, desse valor. Então é importante você de casa ficar atento. E outros dados que chamam a atenção são os dados do endividamento da sociedade brasileira, né? Mais de 79% das famílias estão endividadas. O que é o endividamento? São famílias que têm contas a vencer, né? Compraram no cartão de crédito, compraram no cheque, no carnê de alguma loja, né? Tem contas a vencer. Isso é endividamento. E a inadimplência são aqueles que estão com contas vencidas, contas atrasadas. Passou o prazo, não conseguiram pagar, aí nós temos aí uma taxa de 30% das famílias. Portanto, é algo a se pensar, né? Cuidado com a tomada de dinheiro, porque realmente o custo pode ser bastante alto, imprevistos podem ocorrer e a pessoa ter aí esse endividamento, a inadimplência batendo a porta, né? E você de casa, como é que tem lidado com tudo isso, com as finanças? Já precisou tomar um empréstimo? Como que lidou com uma situação complicada aí nesse período? Conte pra gente, mande a sua mensagem no nosso WhatsApp, daqui a pouquinho nós temos o nosso primeiro bloco de interatividade e a gente conta sempre com a sua opinião, com a sua sugestão, justamente para discutirmos juntos aqui o dia a dia, não é, das nossas famílias, das nossas comunidades. Então, 51997697129 é o número para você participar com a gente, para mandar um áudio, para mandar um vídeo, para mandar uma foto ou simplesmente relatar aquilo que está ocorrendo aí onde você está. Ou ainda, se você preferir,
Quem sabe você está nos acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook? Vamos lá, vou citar as duas redes sociais. Vamos começar pelo Face. facebook.com/TV Cachoeira. É só comentar aí na live que a gente também recebe o seu recadinho. E no YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Vai participando, já já a gente coloca no ar aqui os recadinhos dos nossos telespectadores. Gente, a Prefeitura de Cachoeira do Sul entregou 5 carros novos para a Secretaria da Saúde. Cada automóvel da marca Chevrolet Onix 0 km teve custo de R$ 90 mil. A compra foi viabilizada através de recursos repassados por parlamentares do município, por vereadores e também da Câmara Federal, deputados. Os automóveis devem ser usados pelo setor de remoções da Secretaria de Saúde no transporte de pacientes para serviços localizados dentro e também fora aqui do município. Gente, a central telefônica da Secretaria da Saúde de Cachoeira do Sul segue sem funcionar, impedindo o atendimento em vários setores. Alguns, inclusive, estão sem internet. Isso porque a sede da secretaria foi mais uma vez alvo de vandalismo. Na noite de quinta-feira, vários cabos foram arrancados da rede. O setor de remoções, que agenda o transporte para consultas, para exames, para procedimentos aos pacientes do SUS, está atendendo neste período pelo celular. Atenção para o número que a gente vai destacar aqui. 51-99195-1074. O número é esse que está aparecendo aí na tela para você. Repetindo então, 51-99195-1074. Outro setor que foi atingido é o setor da regulação, que é responsável pela marcação de consultas especializadas. Pacientes que necessitem de atendimento precisam ir até a sede da secretaria durante o expediente, que é das 8 da manhã até as 11h30 e agora à tarde, de 1 até as 3 da tarde. O endereço na tela para você também, Rua Milan Kras, na sede do Hospital da Liga. Segundo a Assessoria de Comunicação da Saúde, a previsão é de que os serviços sejam restabelecidos na tarde de hoje, mas ainda sem um horário definido. E hoje, continuando a nossa série de reportagens sobre o Dia do Professor, que foi dia 15, nós vamos te apresentar mais 3 histórias de educadores e de amor pela profissão. Quem chega para contar essas trajetórias é o repórter Gabriel Hag. Chegamos na segunda reportagem dessa série especial que aborda sobre o Dia do Professor. Mais que um reconhecimento à profissão, vamos conhecer histórias inspiradoras de mais 3 personagens que representam eu e você, que somos eternos alunos. Vamos conhecer a Raquel, o Wagner e a Cláudia. Força, garra, determinação, várias palavras que motivam os professores e acabam sendo alicerce para que os trabalhos sejam realizados. Neste segundo dia da série de reportagens especiais sobre o Dia do Professor, nós vamos conhecer mais histórias com personagens que têm muito a contar, ensinar e também aprender. E nossos professores da reportagem de hoje contam como chegaram até a sala de aula. O que me motivou é porque eu gosto muito de gente. E para a gente trabalhar com educação, a gente tem que gostar de gente, de desafios, que é o nosso maior, de tudo da educação é um desafio diário, horário, a cada momento é um desafio. Então, desafios e gostar de gente. Uma paixão, sempre. Acho que a paixão de professor vem desde lá de Sócrates dando aula para Platão em praça pública. Deu tão certo que o Platão fundou uma academia, a primeira academia mundial. A educação evoluiu, mudou, não é estática, mas o amor continua. E desde que eu estudei isso, a paixão começou. Eu trabalhei em outra coisa por 30 anos, mas a paixão estava ali, faz 5 agora que eu sou professora e não sei se eu largo. O que me levou a escolher a profissão de professor foi justamente os professores que eu tive durante a minha formação, tanto no ensino médio como no ensino superior. Eu sou formado em biologia, e hoje professor de ciências. E ainda, para nossos personagens, ser professor é dom, é alegria e um caminho de lutas e batalhas, tudo devidamente recompensado. Durante a graduação, a gente sempre tem muitos desafios e talvez na formação de professor, o principal deles seja o estágio.
né? E foi aonde eu realmente me encontrei. Eu venho de uma família onde tenho tias professoras, minha irmã é professora de história, então eu tive um apoio, né, dentro da família para seguir nessa profissão, o que me ajudou bastante, mas realmente os estágios são o teste de ferro para quem quer ser professor, e é muito bom, porque ali a gente descobre realmente, né, se tem a vocação, que professor não basta só querer, tem que ter vocação, né? Professor não é só professor, ele é um pouco de psicólogo, um pouco pai, um pouco mãe de cada aluno que ele ajuda, né, dentro da sala de aula, porque a profissão de professor não é só ensinar, é uma troca. Eu fui aluna num tempo que o aluno tinha que ficar sentado um atrás do outro. Hoje não é assim, a gente não consegue nem fazer eles ficarem sentados. Então a gente tem que se adaptar para o jeito de tão rapidez que eles querem, o pouco que querem de conhecimento é no sentido de rapidez, agilidade, de jogos, totalmente diferente da época que a gente estudou, que eu estudei. Que era sentadinha só recebendo conhecimento. Hoje eu creio que como professora eu recebo mais do que eu dou de conhecimento e de vida, né, de tudo. É uma troca tão interessante entre uma pessoa mais velha e um adolescente que o professor recebe muito mais do que quando eu era aluna, nós só recebíamos, nós não tínhamos o direito de falar nada, de dar opinião, de ter essa troca. Hoje tem. E eu acredito particularmente, apesar do já grande caminhada, dentro da educação, eu acredito que a única maneira que nós temos de ter um país melhor, de ter uma cidade melhor, é através da educação. Não há outro caminho. Isso é uma pauta diária que a gente usa, inclusive com os nossos alunos, que a gente só tem uma maneira de melhorar de vida é estudando. E esse é o grande desafio hoje, né? A gente motivar essa juventude que está aí, a gente agregar as famílias, e mostrar para as famílias que o grande valor dentro da família tem que ser a educação. E a carreira motiva sempre a seguir buscando mais interação com os alunos e tendo, a partir disso, boas e belas gratificações. Eu acho assim, que a tecnologia é muito importante porque atrai os alunos, mas ela é apenas uma ferramenta. Se nós não pensarmos na maneira diferente de trazer a vida para dentro da escola, nós não vamos atrair os alunos. Então, aquela educação que se tinha anteriormente, que era apenas conteudista, que a gente não ligava a realidade ao dia a dia do aluno, essa está superada. Se nós, o professor, não mudar essa visão, ele vai ficar para trás, assim como em muitos casos já ficou. É conseguir transformar a vida de cada um e de cada aluna, de cada aluno e de cada aluna, que a gente tem condições, muitas vezes através do carinho, do ouvir, do acolhimento, em transformar a vida de muitos alunos. Eu acho que muito mais é o carinho também. Ontem ainda a gente teve na escola lá uma homenagem, eles abraçarem, apertarem a gente, assim, obrigado por ser... Apesar de fazerem algumas estrepulias na sala, eles vêm abraçar e agradecer porque a gente está ali, porque a gente dá atenção. Acho que isso não tem preço. E eu acredito que o fato da gente estar saindo de uma pandemia e ter o processo, né, de adaptação a essa pandemia acelerou essa mudança. Hoje os nossos alunos já nascem numa era digital. E nós somos de uma época um pouquinho anterior e temos que nos adaptar. A profissão de professor, ela é dinâmica, ela não é uma profissão estática. O professor tem que estar sempre se reinventando e com essa tecnologia é importante que a gente aprenda a lidar com ela e aprenda a ensinar o aluno como ele trabalhar com essa tecnologia, né? Porque assim como tem coisas boas, também tem coisas complicadas, ruins. Então o aluno precisa saber como pesquisar. E para quem está pensando em caminhar por esse percurso da sala de aula e se tornar também um professor, eles dão um recado. Eu digo para eles o seguinte: goste de estudar. Professor é uma pessoa que está sempre estudando, não para nunca, em qualquer profissão, mas principalmente na de professor. O professor não é aquele que só ensina, é aquele que aprende, aquele que está junto nessa troca de conhecimento. Então, vá à frente, né? Ser professor é muito gratificante. E eu acho que a minha escolha por essa profissão
ela se concretiza quando eu vejo um aluno na rua me chamar: oi, professor, eu tenho saudade da sua aula. O amor, se não tiver, não vai. Se não tiver amor, porque dinheiro não é, né? Recompensa de dinheiro não é. Então, se não tem amor, não procura outra coisa. Porque tem que ter paciência, tem que ter carinho. Cada um tem a sua peculiaridade, tem os seus problemas, traz tudo junto. Ninguém consegue deixar uma capinha ali, entrar na sala, agora eu sou outro. Os alunos, o professor também, né? Então, se a gente não tem paciência com cada um e os seus probleminhas que trazem junto, nós não conseguimos fazer nada. Então, tem que ter amor, não adianta. O recado que eu dou é que a nossa profissão ela deve juntar a competência técnica com a questão humanista também. Porque ao longo dos anos, muitos foram deixando de lado essa competência técnica, esse estudo, vai muito além da faculdade, vai muito além do ensino médio, é um dia a dia, porque o nosso mundo está em transformação. Então, nós temos que ser um profissional de hoje, do mundo, né, que está disposto e está aberto a essa convivência. No meu tempo em que eu comecei no magistério, muitos assuntos que hoje são discutidos dentro da sala de aula e que são fundamentais eram tabu. E eu tive que crescer junto com os alunos, me adaptar em todas essas situações e inovar para que eu consiga acompanhar estes alunos. E amanhã vamos conhecer mais histórias inspiradoras. Não perca! Isso aí, o magistério pelo olhar dos próprios professores. Mais uma vez, o nosso abraço, nosso carinho a todos os professores. Dia 15, né? Foi o dia do professor e nós estamos, portanto, desde sexta-feira, exibindo esta série de reportagens produzida pelo Gabriel Hag, mostrando um pouquinho o dia a dia dos professores, as principais discussões, os seus dilemas diários, né, em relação à sala de aula. E amanhã temos o último episódio dessa série especial sobre o magistério, aqui na telinha da TV Novo Tempo, no Telejornal NT Sul. Sabe o que a gente tem agora? Temos a sua participação. O seu recado, o seu olhar atento sobre o dia a dia da comunidade de Cachoeira do Sul ou de outra região, onde quer que você esteja. Você também pode participar, você que está em outro estado do nosso país. Mande seu recado para a gente, o código de área é o 51 99769 7129. Esse é o WhatsApp, para o qual você pode enviar um áudio dando a sua opinião sobre os fatos do dia. Pode mandar uma foto relatando o que ocorre aí onde você está. Pode tirar uma foto, quem sabe, com a sua família, né? Com quem assiste o telejornal com você. Manda pra gente. A gente fica sempre bem feliz de ter esta troca diária aqui com os nossos telespectadores. Ou você pode participar com a gente em duas redes sociais, onde a gente tem as nossas lives. No Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. É só escrever na live que eu tô aqui, ó, de olho nas mensagens que estão chegando no Facebook, tá bom? Se você prefere o YouTube, está nos acompanhando no YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo, mesma coisa, é só escrever lá na live que a gente recebe o seu recado. Eu quero começar mandando um abraço aqui para Elita. Fiquei sabendo que a Elita está sempre de olho na telinha da TV Novo Tempo, mas eventualmente ela não consegue mandar a mensagem e eu recebi o recado. Então, Elita, super abraço, bom começo de semana, bom trabalho e obrigado pela companhia com a gente aqui na TV Novo Tempo, viu? Deus te abençoe muito aí nesta nova semana. Tá com a gente aqui no Facebook o Romualdo da Silva Bernardes. Aliás, esta mensagem aqui é da semana passada. De qualquer maneira, grande abraço mais uma vez ao nosso amigo Romualdo lá em Candelária. Deixa eu ver aqui os próximos recadinhos. Agora sim, a Márcia Azevedo está com a gente aqui, mandando um abraço para os amigos do bairro Augusta. Muito obrigado, Márcia, pela companhia com a gente. Alô, meus amigos, bairro Augusta, aqui de Cachoeira do Sul. Super abraço para todos. A Teca Alberto está passando por aqui também. Agradeço pela companhia. Daqui a pouquinho eu falo mais recados aqui do nosso Facebook. Vai participando com a gente. Vamos para a telinha? Tem recado aqui no nosso WhatsApp. Vamos ver a mensagem do Dinho Oliveira. O Dinho mandou um áudio. Vamos ouvir. Reclamação a fazer sobre uma ponte, sobre o Arroinho Cambará, aqui no interior, entre Palma e Cambará ali, né? Que a ponte faz uns 60 dias que está interrompida. E agora, no início de novembro, a gente vai precisar muito dela para poder estar passando com trator, com plantadeira, passando com semente, com adubo, para poder estar fazendo o plantio da soja, né? E essa ponte se faz muito necessário, porque senão tem que fazer um deslocamento muito grande, fazer uma volta grande. E ainda tem que pegar o asfalto, que é ruim para estar com plantadeira transitando, né? Essa ponte se faz necessária.
Bom, vamos ver então aqui a foto que o Dinho relatou, né? Arroinho Cambará, aqui em Cachoeira do Sul, é uma ponte de interior, muito necessária para quem vive na região, né? Para transporte, para locomoção. E a ponte está aí nessa situação que a gente vê, já está baixando bastante, principalmente nesse lado ali mais da direita, né? Então a estrutura deve estar bastante comprometida. Fica aqui o apelo do Dinho e a gente se soma a ele nessa mensagem que ele envia para a Secretaria de Interior, né, que, se possível, faça aí um mutirão para atender esta comunidade de Cachoeira do Sul. Dinho, muito obrigado pela sua demanda e por relatar isso para a gente aqui no NT Sul, tá bom? Daqui a pouquinho tem mais mensagens dos telespectadores. Reforço aqui o meu convite. Portas abertas sempre no Telejornal NT Sul para você se expressar, para você contar o que acontece onde você está, no seu bairro, na localidade onde você vive. E assim, somando os acontecimentos do dia a dia com a contribuição do nosso telespectador, que o Telejornal NT Sul vai ao ar. E a gente vai agora para os comerciais, mas é jogo rápido. Na volta tem a previsão do tempo e ainda cresce o consumo dos brasileiros em 2022. Entre os motivos, a queda no preço do leite longa-vida, do óleo de soja e do feijão. Novos pedágios na RSC 287 já estão funcionando. As praças ficam em Santa Maria, Paraíso do Sul e Taquari. Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul prepara a campanha de vacinação contra o vírus HPV. A vacina previne contra o câncer do colo do útero e outras doenças. É depois do intervalo, continue ligado. Meio-dia e 36, NT Sul de volta ao vivo na telinha da TV Cachoeira, da Novo Tempo, e você vai vendo imagens ao vivo deste momento do centro de Cachoeira do Sul. Neste momento, tem o céu abrindo um pouquinho mais, com algumas nuvens. O amanhecer em Cachoeira do Sul foi com o sol. Depois, ao longo da manhã, o tempo foi ficando um pouco mais nebuloso, né? As nuvens tomaram conta do céu cachoeirense e agora a gente está tendo aí um pouquinho das nuvens abrindo, né? E o sol podendo aparecer. Bom, apesar da semana ter começado com o tempo firme, isso pode mudar porque tem uma chance de vir chuva por aí ao longo dessa semana. Veja os detalhes na previsão do tempo. Segunda-feira em Cachoeira do Sul, tem sol entre nuvens, tem chance de pancadas fracas e isoladas de chuva à tarde. Temperatura mínima 12 graus e máxima 24. Terça-feira também vai ter sol entre nuvens e chance de pancadas de chuva da tarde para a noite, conforme a clima-tempo. Temperatura mínima 17 graus, máxima 23. Quarta-feira o sol predomina e fica um pouco mais calor à tarde. Temperatura mínima 17 graus e máxima 27. Confira agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul nesta segunda-feira. O sol aparece com nuvens em todas as regiões do Rio Grande do Sul hoje, mas ocorrem momentos de maior nebulosidade, com céu nublado a encoberto no sul e também no leste do estado. A circulação de umidade com nuvens proporciona chuva isolada em pontos do sul e do leste do território gaúcho e que se alterna com sol e nuvens. Isso acontece também na região de Porto Alegre. No fim do dia, tem chance de chuva no noroeste gaúcho. Essa segunda-feira tem temperatura agradável na maior parte dos municípios e aquece mais em cidades da fronteira oeste, noroeste e norte do estado. Vamos ver agora as temperaturas máximas. Na capital gaúcha, Porto Alegre, 23 graus. Em Uruguaiana, fronteira oeste, 26 graus. Na região norte, em Passo Fundo, 20. Na região central, em Santa Maria, 22 graus. Em Tramandaí e Torres, litoral norte, 20 graus. Também 20 em Pelotas e Rio Grande, na região sul. Desde domingo, o trajeto entre Santa Maria e Porto Alegre pela RSC 287 totaliza 5 pedágios ativos. Além dos já em funcionamento em Candelária e Venâncio Aires, a cobrança começou nas novas praças de Santa Maria, Paraíso do Sul e Taquari. Os valores são iguais nas 5 praças. Carros de passeio, R$ 4,10, motos, R$ 2,10, ônibus e caminhões, R$ 8,20 ou conforme o número de eixos. A concessionária Rota de Santa Maria é a responsável pelos 204 quilômetros da rodovia, que passa a contar também com serviços de guincho e ambulância. E nós vamos ver agora mais alguns recados da nossa audiência. Muito obrigado a você de casa que está interagindo com a gente, mandando seu recado, dando sua opinião sobre os fatos do dia. Aliás, boa tarde para você que chegou agora, ligou a sua TV, ou está aí no seu ambiente de trabalho, conseguiu dar aquela paradinha para o almoço agora.
dar uma relaxada, né? Uma respirada nesse horário de almoço. Obrigado pela companhia com a gente aqui na telinha da TV Novo Tempo. Bom, vamos começar aqui com recados do facebook.com/TV Cachoeira. Aqui no Facebook está com a gente a Rosana Kilian Dutra. Alô, Rosana, grande abraço, obrigado pela companhia com a gente aqui. Quem mais? Está com a gente aqui a Mariluce Fleck, também mandando o seu boa tarde. Obrigado, Mariluce. Adriana Fraga, a Suzana Hernandes e a Sandra Ferreira. A Sandra, o Everson e o Edson estão de olho na telinha. Grande abraço para vocês. Bom almoço, né? Bom comecinho de semana. Vamos para a tela, tem participações no WhatsApp, a gente deixa o número na telinha para você interagir também, mandar o seu recado aqui no NT Sul. A Marlene dos Santos, lembro de 3 professores da Escola Rio Jacuí, Isolda, Delmira Caspani e a diretora Dilma Gomes. Bons tempos de escola. Obrigado, Marlene, pela participação. Agora há pouquinho a gente exibiu reportagem falando sobre o dia a dia dos professores, né? Nós estamos exibindo uma série de reportagens falando sobre a profissão do magistério, dos professores, desde sexta-feira. Começou na sexta, a produção do Gabriel Hag, e a segunda reportagem foi exibida hoje. A terceira roda amanhã. Se você perdeu esses episódios sobre a profissão dos professores, né, sobre o magistério, você pode conferir lá no nosso canal do YouTube ou então no Facebook, que as reportagens estão disponíveis. Quem mais? Silvia também está com a gente. Parabéns a todos os professores, especialmente a professora da entrevista, a Cláudia, que foi minha professora do 3º ano. Olha aí, a Silvia foi aluna da Cláudia, né? Se identificaram aí na reportagem. Que bacana. Obrigado pela participação. Quem mais? A Stephanie Freitas também está mandando seu recado. Mais uma vez peço para o pessoal da Prefeitura fazer a retirada dos galhos, das podas que estão espalhados no bairro Soares, Rua Gaspar Martins. Já faz quase 2 meses e nada, né? Tá aí, ó, a situação. Uma poda que foi feita, esses restos desse vegetal, dessa árvore, né? Ficou aí ainda na rua, não é? Possivelmente em cima da calçada, a gente só vê aqui um trecho na foto, mas o caso precisa de um desfecho, né? Obrigado, Stephanie, pela participação com a gente aqui. Daqui a pouquinho, mais recados da nossa audiência. Vai participando com a gente. O brasileiro aumentou o seu consumo em 2022. O crescimento foi de 2,67%, segundo o levantamento da Associação Brasileira de Supermercados. Esse crescimento está ligado à redução de quase 10% no preço dos alimentos. Um destaque para a retração do leite longa-vida, óleo de soja e também o feijão. O poder de compra dos brasileiros cresceu em 2022. A resposta está ligada ao aumento de consumo nos lares brasileiros. Nesse acumulado do ano, o índice foi de 2,67%. Quem afirma isso é a Associação Brasileira de Supermercados. Em agosto, houve retração nos preços do leite longa-vida, menos 13,71%, óleo de soja, 6,27% e o feijão, com 4,78%. Alguns alimentos cresceram de preço, como a cebola, 11,22%, farinha de mandioca, 3,98% e a batata, com 2,76%. O preço da cesta, na média nacional, passou de R$ 757 em agosto para R$ 745 em setembro. De um lado, a gente tem aí toda uma mudança do comportamento do consumidor, né, que vem se mantendo. De um outro lado, a gente tem uma gama de produtos que estão apresentando quedas, eu acho que é importante a gente trazer, e também a gente tem também aí auxílios, né, que nós chamamos de auxílios desenvolvido aí pelo próprio governo federal, que no mês de agosto ele acabou sendo estendido aí para outros tipos de categoria. Então, acho que tudo isso acaba, de uma certa forma, trazendo novas informações, até que a gente possa analisar, e também traz aí uma reflexão aí quando a gente olha um pouco mais adiante. É importante dizer que o momento econômico do Brasil é favorável para esses números positivos. A taxa de desemprego caiu 4,2% no período de um ano, está abaixo dos 9%. A deflação apresenta queda nos 3 últimos meses.
após crescimento desde o início do ano, além da retirada dos impostos federais que reduziram o valor dos combustíveis. De acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a deflação acumulada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo nos meses de julho a setembro foi de 1,32%, a maior da série histórica, iniciada em 1980. O cachoeirense Bruno da Silva Erhard, de 39 anos, morreu na tarde de sábado em um acidente de trânsito na ERS 400, em Candelária. Bruninho, como era conhecido, conduzia uma moto Phaser 250 quando colidiu com um ônibus em uma curva na altura do quilômetro 20. Ele faleceu na hora. Bruninho era morador do bairro Coab e trabalhava como técnico na Steel, em Cachoeira do Sul. No começo da madrugada de domingo, mais uma colisão envolvendo moto foi registrada no quilômetro 24 da RS 400. De acordo com o comando rodoviário da Brigada Militar, o motociclista não tinha habilitação. Ele bateu em um carro e também morreu no local. A Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul está mobilizando os municípios gaúchos para a campanha de vacinação contra o vírus HPV. A vacina previne contra o câncer do colo do útero e outras doenças. A mobilização começa no próximo dia 24 e tem como foco crianças e adolescentes de 9 a 14 anos de idade. Perfeito, Daniel. Isso mesmo. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. A Secretaria Estadual da Saúde está programando para o final do mês, de 24 a 28 de outubro, a campanha de vacinação contra o vírus HPV nas escolas de todos os municípios do Rio Grande do Sul. Essa vacina que atinge crianças de 9 a 14 anos, tanto meninas como meninos. Eu vou conversar com a secretária adjunta da Secretaria Estadual da Saúde, Ana Costa, que nos atende gentilmente lá em Porto Alegre. Secretária, para dar mais detalhes sobre essa campanha programada agora para o final do mês contra o HPV, a gente sabe que a vacina, de uma forma geral, a cobertura está baixa, não só aqui no Rio Grande do Sul, mas em todo o país. E essa campanha por parte da Secretaria Estadual potencializa a procura desses jovens, principalmente dessa vacina tão importante contra o vírus HPV. Primeiramente, boa tarde e obrigado por nos atender. Boa tarde, Bernardo. Boa tarde aí a todos em Cachoeira e na região. Essa é uma pauta muito importante para todos nós. O mês de outubro, né, todos sabem que ele é alusivo aí à prevenção do câncer de mama, né, e temos tido a prática de também prevenir um outro câncer, que é o câncer de colo de útero, né, um mês que a gente dedica aí à proteção dessas duas doenças que atingem, né, de maneira muito triste aí as mulheres. Entre as ações de prevenção está a vacinação contra o HPV. Nós sabemos que muitos de nós, né, ao crescermos, ao nos tornarmos adultos, teremos contato com a vacina do HPV, que pode não causar, aliás, com o HPV, né, com o vírus HPV, que pode não ter nenhuma consequência, mas pode vir a desenvolver o câncer de colo como um dos problemas por ele causado. Então, vacinar dos 9 aos 14 anos significa proteger os nossos meninos e meninas deste vírus que causa diversos problemas e que, inclusive, é potencial para o câncer de colo de útero. Então, o objetivo neste outubro é nos unirmos saúde e educação para que os nossos adolescentes tenham acesso facilitado a esta vacina. Então, é um momento de atenção para este assunto, vacina essa que está disponível aí em todas as unidades de saúde e que realmente faz a diferença na prevenção desta doença. Acho que um ponto importante, Bernardo, a dizer para os nossos ouvintes é que o câncer de colo de útero é um dos cânceres preveníveis que podem ser, inclusive, erradicados se vacinarmos muito e se fizermos exames preventivos. É talvez um dos poucos cânceres que a gente tenha uma prevenção facilitada, como no caso deste, a vacina do HPV. Secretária, é um trabalho em conjunto, né? Tanto da Secretaria da Saúde como a Secretaria da Educação.
de mobilizar as escolas. As coordenadorias já estão sabendo dessa campanha e vai acontecer esse diálogo entre as duas frentes para mobilizar esses jovens? Nós temos um grupo de trabalho, Bernardo, onde reunimos aí as lideranças, né, da educação e da saúde. Então, contamos com as coordenadorias de saúde, com as CREs, com as instituições representantes aí da educação, a UNCM, UNDM, os sindicatos, que era a antiga Sindicreches, né, que cuida aí das crianças menores, a SEDUC. Todos nós temos um grupo de trabalho que frequentemente tratamos do assunto. E neste momento o grupo já está trabalhando, inclusive na confecção de materiais conjuntos, para que os nossos professores tenham também, vamos dizer, material de trabalho para conversar com os nossos jovens, para orientar as famílias. Então, ele é um trabalho que já está acontecendo de forma integrada e que vai culminar aí com a efetiva vacinação do dia 24 a 28. Então, o que nós precisamos, Bernardo, é tornar a vacina a nossa amiga, né? Nós sabemos que ela já comprovou aí em diversas doenças, no sarampo, na polio, na questão do câncer de colo, né? Já protegeu aí para tantas outras doenças e esta é uma delas para as quais ela é muito efetiva. Então, as nossas coordenadorias, as nossas representações já estão atuando e conseguiremos, então, fazer com que as escolas possam estar organizadas junto com a unidade de saúde e os municípios. Contamos muito com a colaboração do COSEMS, que é o Conselho de Secretários de Saúde, da FAMURS, que tem feito um trabalho também belíssimo do estímulo à vacinação, para que dia 24 a 28 a gente dê assim um upgrade, né? Agora a gente usa aí, né, um boom, né? A palavra que a pessoa quiser usar, a gente eleve as nossas coberturas e comece aí a ativar essa atenção para a vacina do HPV, porque nós sabemos que o câncer de colo vai atingir aí as mulheres adultas, mas a vacinação precisa acontecer agora. Secretária, falando em cobertura, tem uma expectativa de cobertura em meninas e meninos depois dessa campanha e com a finalização do ano de 2022? O que a Secretaria espera nesse quesito? Como é a primeira ação que nós fazemos nos últimos anos nessa modelagem, Bernardo, a nossa expectativa é que, avaliando aí após o dia 28 de outubro, a gente observe a efetividade desta ação e possa, inclusive, propor estas ou tantas outras ações, mas o importante é perseguir a meta, assim, com muita obsessão, né? Queremos realmente fazer a diferença e erradicar o câncer de colo no nosso estado. Essa é uma meta, inclusive, da Organização Mundial de Saúde, né? Então, é possível fazer e, depois do dia 28, vamos avaliar o quanto fomos capazes de nos mobilizar. Importante dizer também que quem está conosco é o Ministério Público, que tem sido também reconhecido, no caso da polio, a vacinação e cobertura de meta em todos os municípios, e também é parceiro conosco aí da vacina do HPV. Então, eu acho que é uma união de esforços e a quem eu não posso deixar de agradecer a imprensa, né, que tem feito essa divulgação também, tem nos ajudado muito a chamar a atenção para algo tão importante que é proteger as nossas crianças e adolescentes. Ok. Prestação de serviço, secretária, documentos necessários para serem levados na hora da realização dessa vacina, esse recado mais especificamente para os pais. Isso, as escolas estão organizando isso, né, junto aí com a sua comunidade escolar, alguns possivelmente podem antecipar essa orientação nas crianças menores ou nas crianças adolescentes maiores que já podem, né, se vacinar sozinhas, mas que talvez a escola queira contar com a presença das famílias. Tudo isso está sendo orientado para que a escola se sinta segura para essa organização. Então, em geral, né, crianças maiores, né, 12 a 14 anos, elas já podem, inclusive, na unidade básica de saúde, né, proceder à vacinação
sem a presença do acompanhante, e as menores, né, são, regra geral, acompanhadas por familiares ou responsáveis. Então, essa organização local da escola já está com todas as orientações e, claro, que cada escola o fará junto com a unidade de saúde da melhor forma para aquela comunidade. Ok, secretário, obrigado por nos atender, sucesso nessa campanha e que a população gaúcha, através dos jovens, possam comparecer nesses dias 24, 25, 26, 27 e 28 de outubro na campanha contra o vírus HPV. Eu agradeço, Bernardo, e já convido também que até o dia 22 nós temos vacinação da polio acontecendo. Então não vamos nos desligar. Crianças pequenas até 4 anos, 11 meses e 29 dias ainda podem receber aí a gotinha da polio. Então convido as famílias a também aproveitar essa oportunidade. Ok, Daniel, está aí o recado da secretária adjunta da Secretaria Estadual da Saúde, Ana Costa, falando sobre a campanha contra o vírus HPV, essa parceria da Secretaria da Saúde, juntamente com a Secretaria da Educação, mobilizando as escolas para conseguir atingir uma cobertura satisfatória de jovens de 9 a 14 anos nessa campanha que vai de 24 a 28 de outubro. Eu volto com você. Muito obrigado, Bernardo, por essas informações tão importantes e nós vamos de imediato para a nossa telinha para ver agora o seu recado, a sua opinião, a sua informação aqui no Telejornal NT Sul. Vem comigo. Está com a gente aqui participando a Darines Peixoto. Quero dar os parabéns para minha filha, Maria Eduarda, que está se formando como professora. Que bacana. Obrigado, Darines. Parabéns aí a Maria Eduarda por essa escolha de profissão, né? Desejando seguir a carreira como professora. Quem mais? A Hilary, de Cachoeira do Sul. Quero parabenizar a professora Ingrid Paterman. Ótima professora. Obrigado, Hilary, pela participação com a gente. Quem mais? A Marilete também está passando por aqui. Eu sempre almoço na companhia do NT Sul. Quero desejar parabéns e tudo de bom para todos os professores, inclusive para os meus. Somos amigos até hoje. Obrigado, Marilete, pela participação, né? Bom quando a gente consegue cultivar esse relacionamento com professores e isso vai além da sala de aula, né? Boas lembranças, boas memórias que são mantidas. A Sabrina também está com a gente. A Venturi, da Escola Adventista, que aconteceu em Lajeado no final de semana. Clube Atalaias Kids, de Cachoeira do Sul. Tá aí, gurizadinha bonita, né? Tá ali aquela área de barracas, onde o pessoal acampou. Que bacana, Sabrina. Muito obrigado. Parabéns para essa meninada, para todos que se envolveram nesse projeto. Nosso abraço e obrigado por trazer a foto aqui para o NT Sul. A Paula Alves, de Cachoeira, meu Daniel no pódio, medalha de bronze na final estadual do GERGS, os Jogos Estaduais aqui do Rio Grande do Sul, lançamento de disco em Santa Maria no final de semana, representando a Escola Borges. Muito orgulho da trajetória dele. Para nós, essa medalha vale ouro, com certeza. Obrigado, Paula. Parabéns aí ao Daniel, né, por esta medalha conquistada aí no GERGS. A Fábia Bittencourt, estamos aqui no bairro Dreves, acompanhando o jornal. Manda um abraço para minha irmã Fernanda, que está assistindo em Dorasnal. Obrigado, Fábia, pela participação com a gente. E o NT Sul desta segunda está terminando. Acesse a nossa página do Facebook para outras notícias, facebook.com/TV Cachoeira. A gente se encontra de novo amanhã, ao meio-dia, aqui na telinha da TV e também ao vivo pelas redes sociais. Obrigado pela sua companhia hoje, ótima tarde para você, fique com a Novo Tempo e até amanhã. Tchau!